Glória ao teu nome, Jesus. Vamos esperar você abrir sua Bíblia e vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Deus está aqui neste lugar. Que bênção está este lugar. Santo é o Senhor. Vamos fazer uma oração? Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai, em que estamos aqui em tua presença. Obrigada, Senhor, porque a tua presença, ela é real, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, me usa, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, Pai. Fala, Senhor, com a tua igreja nesta noite. Nós precisamos, Senhor, te ouvir. Nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus, ser cheios da tua presença. Inunda, Senhor, nessa noite a cada coração. Quebranta, Senhor, a cada coração. Nós não viemos, Senhor, neste lugar em vão. Nós viemos neste lugar, Pai, porque nós precisamos de ti. Nós viemos, Senhor, neste lugar, Pai, porque nós confiamos em ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai tocando, vai quebrantando a cada coração, que ninguém saia, meu Deus, deste lugar sem sentir a tua presença, sem sentir o teu toque, Pai, em nome de Jesus. Fala, Senhor, conosco, porque nós precisamos te ouvir, nós precisamos de ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ler então a palavra de Deus, que está lá em Mateus 25, glória a Deus, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? É forte. Pode sentar. O tema da minha mensagem nesta noite: o tempo está acabando. É forte. Jesus contou essa parábola não para assustar. Não foi para assustar. Essa parábola Jesus contou para alertar. Para alertar quem? Alertar a igreja, que somos nós. Todas as virgens, elas esperavam o noivo. Todas, olha só, todas elas. Quantas virgens eram? 10 virgens. Todas elas tinham o quê? Tinham lâmpadas. Todas elas. E todas elas, a palavra de Deus diz que todas dormiram. Mas nem todas elas entraram. Então isso nos ensina que não basta parecer preparado, é preciso estar preparado. Amém? E não basta estar na igreja, é preciso ser cheio de azeite. Então aqui nos fala, um bichinho me picou aqui. Nos fala dessas 10 virgens. Essas 10 virgens, elas representam nós, a igreja. O azeite representa o Espírito Santo. Nós ser cheios da presença de Deus. Todas elas, a palavra de Deus diz que todas as 10 virgens, elas tinham a sua lâmpada. E aí, só que 5 delas
não tinham azeite. 5 eram prudentes e 5 eram o quê? Loucas, insensatas. 5 guardaram o azeite para a hora certa e 5 não guardou. Então nós vamos seguir o texto. Todas tinham lâmpadas, mas nem todas tinham azeite. As 10 virgens representam pessoas que estão dentro do ambiente espiritual. Elas conheciam o noivo, conheciam o caminho e conheciam a expectativa. Mas havia uma diferença invisível aos olhos humanos. Sabe o quê? As 5 tinham azeite extra. O que quer dizer isso, meus irmãos? Quer dizer que 5 delas eram prudentes. Elas ouviam a palavra, elas eram cheias do Espírito Santo. E 5 achavam, são tipo aquelas pessoas que dizem assim: eu deixo a vida me levar, amanhã eu faço, hoje não, Jesus não vai voltar ainda, então amanhã eu faço, amanhã eu oro, amanhã eu busco, amanhã eu jejuo. Essas 5 eram imprudentes. Essas representam, as 10 virgens, elas representam nós, que muitas vezes, muitos de nós buscam a presença de Deus, jejuam, estudam a palavra, estão cheios da presença, mas tem muitos que estão esperando o quê? Não sei o quê, porque Jesus está às portas. E nós estamos muitas vezes brincando de ser crentes. A gente acha que carregar uma Bíblia numa mão, no braço, na bolsa, é ser cheio da presença de Deus. É engano nosso muitas vezes, porque a gente vem na igreja, qualquer um vem. Mas nós temos que ser cheios da presença do Senhor. E o dia que Jesus voltar, como é que está a tua vida, meu irmão? Nós temos que ver, não pensar só no hoje. Muitas vezes a gente vem na igreja e a gente acha que sentiu a presença de Deus. Eu senti um arrepio. Eu saí chorando de lá. Mas e a vida com Deus, como que está? Como que está a nossa vida com Deus depois que nós saímos da porta para fora? É isso que Jesus está alertando a igreja, porque Ele vai voltar. E como que está a nossa vida? Nós estamos vivendo só de aparência. Porque muitas vezes a gente acha que é um crente, né? Que acha que está no caminho certo, mas anda fazendo coisa errada. Anda fazendo coisas que não agradam aos olhos de Deus. Nós temos que cuidar, nós temos que ser vigilantes, porque Jesus está às portas. Só não vê quem não quer. Olha tanta coisa que está acontecendo, meu irmão, nesse mundo afora. Tantas coisas que estão acontecendo e a gente está levando a nossa vida como um oba-oba. Eu vou lá quando eu quero, eu faço como eu quero. Não, você está sendo desobediente. Você não está fazendo como é para fazer. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, não simples frequentadores. Muitas vezes nós somos frequentadores porque a gente vem, a gente senta no culto e adora a Deus, aleluia, glória a Deus. E amanhã como é que está a vida? Volta tudo a mesma coisa. Nós precisamos rever. Essa palavra é para nós alertar, não é uma palavra para nos assustar. Jesus está voltando, meu irmão. E o que você está fazendo da sua vida? A vida com Jesus não é brincadeira. A vida com Jesus não é brincadeira. A vida com Jesus é santidade, é arrependimento, é busca. E a gente está buscando o quê? Nós estamos buscando as coisas lá do mundo, o que agrada ao nosso coração, aquilo que agrada ao nosso ego. Não, irmão, o que agrada é a presença do Senhor. Isso tem que agradar a nós. Isso tem que agradar, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da presença dEle. É só isso que nos basta. Ontem nós tivemos o culto das crianças e nós pregamos sobre o ladrão da alegria. As pessoas são apegadas a coisas materiais. É meu, é a minha alegria, que nem nós falamos. É a minha alegria, a minha felicidade. O meu celular é tudo para mim. Deus o livre, eu perder o meu celular. Isso. Nós somos apegados a bem materiais. Só que eu tenho uma coisa para te dizer, meu irmão. Bem material, quando Jesus voltar, vai ficar aqui. E você vai para onde? Lamento te dizer, se você não sabe, é só 2 caminhos. 2 caminhos. E para onde nós estamos caminhando? Jesus está às portas. A porta, Ele está batendo. O tempo está acabando, meu irmão. Não há tempo para brincadeira mais. Não há tempo de mimimice.
Nós temos que colocar, como diz lá na minha cidade, colocar as nossas barbas de molho e rever como que está a nossa vida diante do Senhor. Não adianta não, meu irmão, eu vou te ensinar, não adianta você vir aqui e cantar e falar, quando a gente sabia que o crente mais mente é dentro da igreja. Mas como assim? Porque você está louvando, você está mentindo. Você está louvando, você está falando coisas que você não faz. Nós fizemos isso, a gente louva, eu entrego a minha vida para ti, Senhor, tu és tudo para mim. E aí quando tu está em busca de um milagre, e o milagre não acontece, tu vira as costas para o Senhor. As coisas não são do nosso jeito, não são do nosso jeito. As coisas são da maneira do Senhor e conforme Ele quer. Só que muitos viram as costas, não recebem, porque pensam que Deus é um Deus que tem que dar tudo o que você quer. É engano nosso. Deus dá aquilo que nós necessitamos, aquilo que a gente precisa, na verdade. É aquilo que a gente precisa. E se você está em busca de algo e quem sabe você ainda não recebeu, calma, calma. Não saia da presença do Senhor. A palavra de Deus que é para nós bater até ela se abrir. Então bate na porta até a porta se abrir. Amém? Todas tinham lâmpadas, mas nem todas tinham azeite. É a mesma coisa que nós estivéssemos todos aqui adorando a Deus. Adorando a Deus. E Jesus voltasse. A maioria ficaria. Jesus chegou, Jesus voltou, o noivo chegou. E 5 delas ficaram. Por quê? Porque 5 foram prudentes, guardaram o azeite, guardaram o que era necessário, o que era importante. E 5 foram imprudentes, diz a palavra que loucas, nércias. Por quê? Porque elas não guardaram o azeite. E na hora do aperto, na hora que Jesus voltou, que o noivo voltou, elas saíram correndo, me dá o teu azeite, me dá o teu. Não há mais tempo. A porta fechou, não há mais tempo. E olha só o que fala, e assusta muitos, porque essa palavra ela é forte, olha só. E quando a porta fechou, elas bateram, e olha só o que diz. Em verdade vos digo, que vos não conheço. Muitos de nós, vai chegar o dia, em que Jesus vai voltar. E a gente que ficou brincando, as pessoas que ficaram brincando, você, meu irmão, que leva a vida de qualquer jeito, que leva a vida no oba-oba, deixa a vida me levar, vai bater na porta e Jesus vai dizer que não te conhece. Aí tu vai dizer assim: nossa, mas eu ia lá na igreja, eu adorava a Deus, eu ia lá e levava a Bíblia, eu até levava oferta e dízimo. Mas e como que estava a tua vida, meu irmão? Jesus não vai nem falar nada. Mas você vai lembrar, poxa vida, era tempo de eu estar buscando a Deus, era tempo de eu buscar, de eu orar, de eu jejuar, de eu me ajoelhar na presença do Senhor, de eu me render na presença do Senhor, e eu estava de oba-oba, eu estava de brincadeira. O arrependimento vai vir, só que as portas vão fechar, meu irmão. É duro? É. Tá pesada a palavra? Tá pesada, mas isso aí a igreja precisa ouvir. A igreja precisa ter um alerta. Foi o que Jesus deixou, um alerta para todos nós. Como que está a sua vida hoje, meu irmão? Hoje é tempo de arrependimento. É tempo, dá tempo ainda, mas vai chegar um dia que não vai dar tempo. Hoje Deus diz: dá tempo, meu irmão. Dá tempo de você se arrepender, de você me buscar mais, de você te ajoelhar mais na minha presença. Há tempo, mas vai chegar um dia que não vai ter mais. E aí você vai dizer: poxa vida, eu tive tanto. Perdeu tempo, tá? Vou te dizer que tu perdeu tempo, porque era para estar buscando a Deus, não religiosidade, porque eu não estou falando sobre religiosidade. Eu estou falando uma vida em santidade, uma vida na presença do Senhor, um coração quebrantado na presença do Senhor, que é assim que nós devemos ter. Um coração quebrantado, um coração puro. Sabe o que as virgens eram? Por que elas representam aqui? Elas representam a igreja pura, a igreja limpa, pura. Só que muitos de nós levamos na brincadeira, e não é. Isso é sério, é a palavra de Deus. O azeite simboliza a vida espiritual real, intimidade com Deus, relacionamento contínuo com o Espírito Santo. Amém? Não se vive, olha só, não se vive de azeite antigo, de azeite velho.
E não se entra nas bodas com a fé dos outros. Unção emprestada não sustenta na hora da crise. Olha só. Mas o meu marido vai na igreja, ele ora por mim. Grande coisa. Ah, mas a minha esposa vai na igreja e ora por mim. Grande coisa. A tua vida espiritual é tua vida espiritual. A salvação, ela é individual. Ninguém busca por você, ele pode até orar por você, mas a sua vida espiritual depende de você. Não depende de mim, de oração do pastor, da minha oração. Não depende, é você com Deus. É você com Deus. Unção emprestada não sustenta na hora da crise. O noivo demorou e todas dormiram. Você viu o que aconteceu? Elas estavam à espera do noivo. Só que o noivo demorou para chegar. E diz que elas cochilaram e acabaram todas dormindo. Todas elas dormindo. Mas não há problema. Não há problema delas terem dormido. Não tem problema de nós dormir. Dormir é bom. A gente descansa. O problema é quando nós acordamos. Se nós temos azeite extra. Se nós temos reserva. Porque 5 delas foram dormir e esqueceram. E 5 não, 5 foram espertas. Elas guardaram azeite, o azeite extra, a reserva, porque nós precisamos ter reserva. Mas o que significa isso? Significa que o azeite não é só aqui, a unção não é só aqui. A unção tem que se estender lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na escola, na vizinhança, onde você for. Esse azeite tem que transbordar na tua vida. Tem que transbordar. Elas foram insensatas porque elas cochilaram, dormiram e não guardaram o azeite que era necessário. Só que 5 foram espertas. Elas guardaram o azeite. É a unção, meu irmão, o Espírito Santo na nossa vida, elas guardaram. A Bíblia diz que o noivo tardou e todas cochilaram dormiram. Isso não fala de tempo, da demora aparente da volta de Cristo. Quantos de nós dizemos, né? Ah, Jesus, será que Jesus ainda vai voltar? Ah, mas desde lá nos meus avós diziam que Jesus ia voltar. E aí, o que acontece? O tempo vai passando, vai cochilar, vai dormir, não vai buscar a presença de Deus. E o que vai acontecer? Quando Jesus voltar, você não vai ter o azeite. Você não vai ter a presença do Espírito Santo na tua vida. Só que nessa hora, na hora de dormir, é que nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado, é nessa hora do descanso. Ah, mas eu preciso descansar. Todos nós precisamos descansar. Mas que você possa descansar cheio do Espírito Santo. Que você possa descansar cheio de azeite. O azeite tinha que transbordar na tua vida. Em nome de Jesus, que a hora que tu levantar, tu já acorda glorificando, exaltando ao Senhor. Porque a pior coisa é uma pessoa vazia. A pior coisa é uma pessoa vazia que não tem Deus, não tem Espírito Santo na sua vida. Vive murmurando, vive reclamando, vive triste pelos cantos. Mas uma pessoa que transborda, ela já levanta, glória a Deus. Ela já levanta dando aleluia, obrigado Senhor. É assim uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que não adianta nós falar, a gente falar e não fazer. O que adianta nós falar e dizer, eu sou cheio do Espírito Santo? Vamos ver se vai transbordar realmente na tua vida. Eu não preciso ver isso na tua vida. Você tem que sentir isso. Você tem que sentir esse transbordar. Eu estou cheio da presença do Senhor, porque eu busco. Nós estamos agora, pessoal, nós estamos num propósito. Eu e algumas irmãs da igreja, nós criamos um grupo de oração. Nós oramos, nós faz umas semanas que nós estamos em oração constante. E durante uma vez na semana a gente se encontra em live de oração. E está sendo lindo, está sendo um renovo. E eu já descobri ainda que tem homens que estão levantando às 3 horas da manhã para orar com a sua esposa. Isso é transbordar. Isso é querer a presença do Senhor. É hora de descansar sim, dá para descansar, mas descansa cheio da presença do Senhor. Descansa cheio da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha só, o tópico 3, o que aconteceu? O grito da meia-noite.
E à meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Meia-noite representa escuridão, surpresa e momento. Jesus vai voltar. Enquanto muitos nem sabem, nós não sabemos. A palavra de Deus diz que a gente não sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Mas nós temos que estar preparados. Só que muitos vão dormir e Jesus vai voltar. E muitos vão ficar. Mas por que vão ficar? Porque não estavam cheios, não estavam preparados, não estavam com azeite extra na sua vida. E nós precisamos ter esse azeite extra. Extra não é o azeite de hoje, tá, meu irmão? Hoje tu tá cheio do Espírito Santo, tá aí glorificando, tá glória a Deus, aleluia. É transbordar, é lá fora, não é só aqui, é lá fora. Em nome de Jesus, aleluia. Olha só, a volta de Jesus, muitos pensam que vai ser anunciado. A volta de Jesus não será anunciada, será em um piscar de olhos. Não vai ser anunciado em jornal, não vai ser anunciado na TV, muito menos, irmão, nós não vamos anunciar no grupo do WhatsApp. Nós não vamos anunciar no grupo da igreja. Porque tem crente que vive de mensagem em mensagem. Irmão, vamos para a igreja. Irmão, hoje tem culto. Irmão, tu precisa ir para a igreja. Não vai ser anunciado. Não vai ser anunciado, você que está em casa. Não vai ser anunciado. Porque Jesus vai voltar num piscar de olhos. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Ele vai voltar. Em nome de Jesus. Aleluia. Vai ser repentino. Vai ser eterno. Aleluia. Tópico 4 diz: dai-nos azeite. Mas não dava mais. As prudentes responderam: não há mais como repartir. Na hora do desespero, na hora que a porta fechou, o desespero bateu. Reparte com nós o teu azeite. Reparte com nós o teu azeite. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. A porta se fechou. É triste? É triste. Ninguém pode crer, meu irmão, por você. Ninguém pode. Ninguém pode se arrepender por você. É só você e Deus. Se você está nessa função de: mas o fulano vai na igreja e ele ora por mim. Ele traz o óleo ungido para minha casa. O fulano faz isso. Não, irmão. Você tem que se arrepender. Você tem que buscar Deus. É você com o Senhor. Ninguém pode se arrepender por você. Ninguém. Ninguém pode viver a sua vida espiritual por você. É você com Deus. E o tempo chegou. É o tempo, meu irmão. Não leva essa palavra como se fosse: é dura demais essa palavra, porque eu queria hoje receber. Está recebendo, meu irmão. Tu está recebendo um livramento de Deus de não ir para o inferno. Isso é um livramento de Deus. É como se estivesse abrindo os teus olhos hoje, te dizendo: irmão, é tempo, irmão. Jesus está batendo a porta e deu de oba-oba, deu de brincadeira. Chegou o tempo, chegou a hora. Mas Jesus vai demorar, não importa. Siga adorando a Deus, siga buscando a Deus, siga sendo cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando a porta se fechar, não haverá transferência de fé. O que você construiu até hoje será o que você terá naquele dia. Aleluia. Tópico 5. A porta se fechou. Essa é uma das partes, digamos, dessa palavra mais assustadora. A porta se fechou. Elas bateram, elas clamaram, elas chamaram pelo noivo e ouviram a resposta mais triste: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Você consegue se imaginar naquele dia? O dia que Jesus voltar e você vai querer bater na porta e essa porta não vai se abrir. E aí você vai dizer: mas eu fui na igreja. Eu fui crente tantos anos. Eu frequentei os cultos. Eu era do ministério. Eu fazia. Não adianta, irmão. Se não for cheio da presença do Senhor, não vai adiantar.
Isso é Bíblia, irmão. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. É a Bíblia. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós vamos ficar. Isso é verdade, é a palavra de Deus. Quem é que crê na palavra de Deus aqui? Amém? Glória a Deus, eu creio na palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. E ela tem transformado muitas vidas aqui dentro. Muitas vidas têm se arrependido dos seus pecados. Muitas famílias têm sido restauradas através da palavra, em nome de Jesus, que é uma palavra viva e é transformadora. Mas Jesus vai dizer, se você não estiver preparado, em verdade vos digo, que eu não vos conheço. O céu, ele não é para quem conhece regras, é para quem conhece o noivo Jesus, e para quem tem ele como sua prioridade. O tempo está acabando, irmão. O tempo está se esgotando. E você, qual a decisão que tomou hoje da sua vida? Qual é a decisão que você tomou? A parábola das 10 virgens, ela termina nos dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Hoje, o Senhor não está perguntando para você se você frequenta uma igreja, se você conhece versículos, porque muitas pessoas acham que só porque frequentam uma igreja ou que conhece a Bíblia de ponta a ponta, que é um crente de verdade. Nem todos são. Ou que vive de uma aparência espiritual. Jesus, o Senhor está perguntando se há azeite na sua lâmpada. Se Jesus voltasse hoje, você entraria? Ou você ficaria? Eu vou dizer uma coisa para você. Você não pode ter dúvida no seu coração. Ou é sim ou não. Aí você vai dizer sim ou não. Está preparado para a volta de Jesus? Se ele chegar hoje, se Jesus voltar hoje, como que está a sua vida? Como que está? O tempo está acabando, a porta ainda está aberta. O tempo está acabando, mas a porta ainda está aberta. A porta para quê? Para você se arrepender. Para você se arrepender e voltar, quem sabe, para Jesus. Você se arrepender dos seus pecados, dos atos que você tem cometido. É tempo ainda. A porta ainda continua aberta. Ela continua, ainda você tem acesso a ela. Mas é tempo de se arrepender, meu irmão. Deu de meninice. Deu. É hora de realmente ser um homem, uma mulher de Deus, cheios do Espírito Santo, uma pessoa realmente transformada, uma pessoa mudada, que as pessoas possam dizer assim: realmente, aquele ali realmente é um homem de Deus, aquela ali realmente é uma mulher de Deus, porque eu conheci desse jeito e agora não é mais. Eu conheci daquele jeito, vivia de qualquer jeito na rua, mas agora não é mais, agora é uma mulher de Deus. Mas não pela aparência, tá, irmão? Não por você carregar uma Bíblia embaixo do braço. Não, por aquilo que está aqui dentro de você. Pela transformação. Não é transformação de roupa, não é transformação de carregar Bíblia, não. É transformação aqui de dentro. Um homem de verdade, uma mulher de verdade transborda Deus na sua vida. Aleluia. Hoje é dia de despertar. Hoje é dia de encher a tua lâmpada, meu irmão. Hoje é dia de levar Deus a sério, em nome do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, glória a Deus. O que mais impressiona nesse tempo é que tem tanta coisa acontecendo. Tem tanta coisa acontecendo e as pessoas não caem na real. Poxa, Jesus está voltando. É a palavra de Deus se cumprindo em cada canto do mundo. E às vezes a gente, mas ele não voltou ainda, eu posso cometer mais um pecadinho. Mas Jesus não voltou ainda, eu posso trair a minha esposa. Mas Jesus não voltou ainda, eu posso ir lá e fazer tal coisa. Não, irmão. Não tá na hora de colocar essas barbinhas de molho, de se arrepender de todos os teus pecados. Não espera não, porque se você estiver esperando Jesus voltar, você vai ficar. Vai ficar, porque nós não podemos esperar, nós temos que estar preparados para a volta dele. Preparados é como se você estivesse preparado para uma guerra. Ou um soldado
soldado vai para uma guerra despreparado, de qualquer jeito, largado. Não, um soldado vai para a guerra posicionado como um guerreiro verdadeiro. É assim que nós temos que ser, posicionados, mulher, homem de oração. Oh, deixa essa preguiça de lado, vai se levantar de madrugada e vai orar com a tua mulher. E se a tua mulher não quiser, ora tu. E todos verão essa transformação na tua vida, em nome de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo, transporta o Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Hoje em dia nós temos visto tantas pessoas com corações frios, pessoas com ansiedade, doentes, depressivas. E isso não existia antigamente. Isso é agora que está acontecendo. Corações frios, pessoas frias, pessoas que não se importam com o próximo. Se vê o próximo caindo, aplaude. Ainda dá glória a Deus de ver o teu irmão caindo, o teu irmão pisando na bola, fazendo alguma coisa errada. Ainda dá glória a Deus. Ah, olha lá, viu? Eu falei e caiu. Em vez de ir lá levantar ele, ajudar ele, levar uma palavra para ele. Isso são corações frios, corações gelados. Pessoas que não têm amor próprio, não têm amor de Deus. Os corações frios, isso está acontecendo demais. O que existe muita fé superficial. É aquela fé que é assim, ó. Se acontecer, eu creio. Mas se não acontecer, eu não creio. Então tem que acontecer as coisas para tu crer. Tem que acontecer. Muitos é assim. E muitos se desviam do caminho do Senhor, saem dos caminhos do Senhor por causa dessa fé. Uma fé superficial. Que você, nessa noite, você busque a presença do Senhor, mas não uma fé superficial que só se Deus realizar o teu sonho, só se Deus fizer isso, eu creio. Se Ele não fizer, eu não creio. Não, você tem que crer, recebendo, não recebendo, você tem que amar o Senhor de qualquer maneira. Não é do seu jeito, não é da sua maneira. Aleluia. Para terminar, uma lamparina, para ela estar acesa, ela precisa ter o óleo, não é verdade? Então, para ela permanecer acesa, ela precisa daquele óleo. Se aquela lamparina gastar todo aquele óleo e ninguém colocar óleo nela, ela vai acontecer o quê? Se apagar. Isso acontece com a nossa vida espiritual. A gente vai se enfraquecendo, a gente vai gelando, a gente vai esfriando, e daqui mais um pouco eu não sinto nada mais. O que eu vejo, o que eu converso com muitas pessoas que não conseguem voltar, que saem da presença de Deus e não conseguem voltar, é muito difícil, meu irmão. Não experimente isso. Não experimente sair da presença de Deus, porque depois é muito difícil. É difícil voltar. Nós não podemos deixar esse azeite terminar. Mas como que eu faço? Busca Deus. Deixa a preguiça de lado. Começa a buscar mais Deus com intensidade. Começa a ler mais a palavra de Deus. Começa a ouvir mais louvores que edificam a tua casa, a tua vida. Deixa de ouvir essas músicas seculares que não edificam a tua vida, que faz você só pensar em coisas erradas que aconteceram. Quantos fazem isso? Ah, mas hoje eu estou a fim de escutar uma música tal. Aí depois está lá triste, fumando, bebendo, se drogando, se prostituindo. Por quê? Porque pensou no seu passado. Então eu te aconselho, coloca louvor na tua casa, adora a Deus, vai lá ler a palavra de Deus, vai lá e unge a tua casa, vai lá e glorifica, vai lá e profetiza dentro da tua casa, em nome do Senhor Jesus, que essa lamparina, ela não vai se apagar. Você precisa buscar e buscar a presença dEle cada vez mais. É assim que a lamparina vai seguir acesa. Você precisa de azeite extra, e esse azeite extra, como que eu vou adquirir? Buscando a presença de Deus, buscando a presença de Deus, tendo intimidade com o Senhor cada vez mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Todas elas, quantas virgens eram? 10 virgens, todas elas tinham lâmpada, todas elas tinham lamparinas. Qual era a diferença? A diferença é que tinha mulheres ali, tinham virgens ali, que eram espertas,
Buscaram a presença de Deus, elas não esperaram o noivo bater primeiro na porta. Não. O que aconteceu? Elas foram espertas, elas começaram a buscar a presença de Deus, e elas foram se enchendo. As outras deixaram assim: deixa a vida me levar, ele não vai voltar agora. Tão cedo. Muitos aqui no meio pensam assim: mas Jesus não voltou. A minha bisavó falava que Jesus ia voltar, e até agora não voltou. E nem vai voltar agora. Muitos pensam assim, mas é errado nós pensarmos assim. É errado, porque a palavra de Deus diz que a gente não sabe o dia nem a hora que ele vai voltar. E ele vai voltar num piscar de olhos. Pisca o teu olho aí e vê se dá tempo de alguma coisa. Dá tempo de buscar, de ir lá comprar azeite? Não vai dar tempo. Então o tempo é agora, não é amanhã. Não é quando Jesus voltar, porque não vai dar tempo, não vai dar tempo. O tempo é agora. O tempo é agora. Busca a presença dele. Se encha da presença do Senhor. Se encha dele. É só ele que pode preencher esse vazio. É só o Senhor que pode preencher o vazio que muitos estão sentindo nessa hora. É só o Senhor. Uma vez eu cheguei na igreja com um vazio tão grande dentro de mim, e eu não sabia o porquê. Eu não entendia, mas eu queria algo que suprisse aquele vazio. E eu era muito jovem. Eu não entendia das coisas de Deus. Eu era uma frequentadora de culto, como muitos são, frequentadores. E eu ia na igreja, eu ia nos cultos, e eu não conseguia, não achava nada que preenchia. E aí eu fazia coisas erradas. Eu ia na igreja, mas eu cometia coisas erradas. Eu achava que eu fazendo aquilo errado ia preencher o vazio que eu tanto procurava, eu tanto precisava. E eu ia lá e cometia coisas erradas. Só que chegou um dia que eu comecei a ouvir que eu precisava era de Jesus. Não de coisas superficiais, não coisas do mundo que agradam aos nossos olhos. São bons, mas são momentâneos. São alegrias momentâneas, te dão uma certa alegria agora. Mas amanhã você está numa tristeza tão grande. Eu senti isso. Alegria que preenche todo o vazio é a alegria do Senhor, porque a alegria dele é a nossa força. Então, se você nessa noite está perdido, você nessa noite, quem sabe, está sentindo esse vazio, a porta ainda está aberta. A porta continua aberta, meu irmão. Ainda há tempo. Ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de você voltar para os caminhos do Senhor. Ainda há tempo de dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Quantas vezes eu te busco com a força do meu braço, mas não é com a força do braço. É o Senhor, é Ele que supre todas as nossas necessidades. É só o Senhor, irmão. É só o Senhor que pode te alegrar. É só o Senhor que pode arrancar essa crise de ansiedade que você tem tido. Essa crise de choro que muitas vezes você não sabe nem de onde que saiu, mas você se pega chorando, triste. Tem tudo, tem tudo. Tem tudo em casa, tem um trabalho bom, tem uma família linda, ganha bem, mas você não tem alegria, mas você não tem a paz. Porque eu te digo que dinheiro não vai trazer felicidade. A tua casa material não vai te trazer felicidade. O teu serviço não vai. Por quê? Porque é só o Senhor que nos dá a verdadeira felicidade. É só Ele que dá a verdadeira felicidade. Claro que nós precisamos de um trabalho. É lógico que a gente precisa de um trabalho. Mas isso não vai preencher o vazio que está aí dentro do teu peito. A porta ainda continua aberta. Há tempo. Há tempo ainda. Você tem uma oportunidade hoje de abrir o teu coração e dizer para o Senhor que você está arrependido. Dizer para o Senhor, se há tempo ainda, Senhor, em nome de Jesus, vem fazer morada em mim. Mas realmente faça morada em mim. Eu não quero mais viver essa fé superficial. Eu não quero viver essa mesmice
que anda a minha vida, essa tristeza que eu nem sei de onde que vem. Você tem a oportunidade de abrir o seu coração para Ele. Aleluia! O tempo está acabando. O tempo está acabando. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua